Bem, pessoal, esse vídeo basicamente é uma revisão dos conteúdos de matemática aplicada do segundo bimestre, que foi basicamente dois conteúdos, que são construções geométricas, e aí a gente envolve o caso de usar régua, compasso, transferidor, esquadro, e depois a gente fez o estudo da estatística, onde concentrou principalmente em medidas de tendência central. A parte de construções geométricas, vocês deverão assistir novamente todos os vídeos que eu enviei para vocês, tanto os que ficaram na página do colégio, como os que ficaram na minha página. Todos os links vocês têm acesso a eles anteriormente. Então, como essa parte de construções geométricas foi trabalhado muito nos vídeos, aquela parte sugiro assistir pelo YouTube. Então a gente vai aqui principalmente na parte de estatística, que concentra em medidas de tendência central. As quatro medidas de tendência central mais importantes são a média aritmética, a média aritmética ponderada, a mediana e a moda. Então vamos aqui. O que são medidas de tendência central? As medidas de tendência central são utilizadas quando é necessário representar por um único valor um conjunto de dados, obtidos em uma pesquisa. Essas medidas indicam que os dados tendem a concentrar-se em torno dele. As principais medidas de tendência central são a média aritmética ponderada, a mediana e a moda. Média aritmética. O que é a média aritmética? A média aritmética também recebe o nome de média e é a medida de tendência central mais utilizada para representar um conjunto de dados. Para calcular a média aritmética de dois ou mais números, adicionamos esses e dividimos o resultado obtido pela quantidade de números adicionados. Ou seja, se você tiver uma quantidade de 5 elementos, você vai somar os 5 elementos e dividir por 5. Aqui está a fórmula. A definição. A média aritmética de um conjunto de n valores, x1, x2, x3, x4, até xn, ou seja, n elementos, é dado por, e aqui é a fórmula, que nada mais é que o somatório de todos os elementos, depois dividido pela quantidade de elementos. Não temos n elementos, então você vai dividir por n. Aqui é um exemplo. Considere a seguir as notas de 12 alunos de uma turma do terceiro ano do ensino médio, na disciplina de matemática. Aqui você tem as notas dos 12 alunos da terceira série do ensino médio. Você soma todas as 12 notas e divide por 12. Então você encontrou que a média desses 12 alunos é 6,75. Agora vamos à média aritmética ponderada. No cálculo da média aritmética, cada valor do conjunto de dados possui a mesma importância. Porém, existem situações nas quais essa suposições não é verdadeira, ou seja, há valores com importâncias diferentes. Neste caso, será usada a média aritmética ponderada. Como funciona isso? Às vezes, se você tem duas notas, um exemplo, você tem duas notas e uma tem um peso maior que a outra, então é usado média aritmética ponderada. Aqui está a definição. A média aritmética ponderada de um conjunto de n valores, então aqui pode ser as notas, cujos pesos são, aqui são os respectivos pesos, então, aqui se aqui x1 for uma nota, P1 é o peso dessa nota, x2 é outra nota, aqui é o peso da nota x2. Como que você deve proceder? Primeiramente, você vai multiplicar cada valor pelo seu respectivo peso, somar todos
E em seguida, dividir pelo somatório dos pesos. E isso será a média aritmética ponderada. Vamos para um exemplo agora. Exemplo 2. Considere que o processo para aprovação na disciplina de Cálculo 1 de certa universidade seja dada por duas notas, N1 e N2, e que a nota N1 tenha peso 4 e a nota 2 tenha peso 6. Se um aluno obtiver nota 3 e nota 2, qual seria a nota aritmética ponderada dele? Qual seria a média aritmética ponderada desse aluno? Então, recapitulamos aqui. Ele tirou 3 na primeira nota e 8 na segunda. Só que a primeira nota tem um peso menor, tem um peso 4. E a nota 2 tem um peso 6. Ou seja, é como se a nota final do aluno, 40% da nota seja da nota 1 e 60% da nota geral seja da nota 2. Como que você vai fazer a média ponderada? Então, você vai pegar a nota, primeira nota, que foi 3, mas tem peso 4. Então, é 3 vezes 4, mais. Segunda nota, 8. Só que o peso é 6, então 8 vezes 6. Vai dividir isso pelo somatório dos pesos. Como uma tem peso 4 e a outra tem peso 6, você vai dividir por 10. Então, a média aritmética ponderada do aluno foi 6. Então, dessa maneira que você calcula a média aritmética ponderada. Vamos agora na mediana. A presença de valores que destoem dos demais, por serem muito grandes ou muito pequenos, distorcem a média aritmética, fazendo com que não caracterize de forma eficiente o conjunto de valores. Por esse motivo, é conveniente definirmos outra medida de tendência central, a mediana. Como é calculada a mediana? Você tem que seguir essa seguinte etapa. Dados N números em ordem crescente ou decrescente, a gente chama de Hall. Vamos usar a ordem crescente aqui. Todos os nossos exercícios, lembrando, primeira coisa que você deve fazer é colocar os elementos em ordem crescente. Não esqueça disso, porque senão você vai errar a maioria dos exercícios de mediana. Depois que você colocou em ordem crescente, você tem o seguinte problema. Se a quantidade de elementos é par ou se a quantidade de elementos for ímpar. Aqui, o número que ocupar a posição central se n for ímpar. O que significa isso? A mediana será exatamente o elemento do conjunto de dados que está no meio, se for ímpar. Caso seja par, vai ter dois elementos que ficam no meio, depois de ter colocado em ordem crescente. Aí o que você vai fazer? Você vai somar e dividir por 2. Então vamos aqui no exemplo. Considere as idades de 7 alunos de determinada turma. Então aqui estão as 7 notas. Observe, primeiramente, que não está em ordem crescente. Aqui tem o 17, o 20, aí volta para o 18. Então, primeira coisa é colocar em ordem crescente. Aqui embaixo está em ordem crescente. Quantos elementos que eu tenho? 7. Então, você tem 7 dados. Ou seja, é uma quantidade ímpar de elementos. Então, nesse caso, a mediana é o elemento do meio, exatamente. Que nesse caso é 18. Exemplo 4. Considere as idades dos 8 alunos de determinada turma. Eu quero fazer a mediana nessa quantidade de números aqui. Só que tem 8 números. Primeira coisa, colocar em ordem crescente. Aqui embaixo já está em ordem crescente. Mas como é 8, depois de ter colocado em ordem crescente, ficou 2 elementos no meio. O que você vai fazer? Você vai somar os 2 e dividir por 2. Que deu 18,5. Observe que nesse caso, nem sempre a mediana é um dos elementos, quando for par. Quando for ímpar, a mediana está no conjunto de dados. Vamos para a moda. A moda é uma medida de tendência central
corresponde aos valores de maior frequência em um conjunto de dados. Então vamos, é o elemento que ocorre com maior frequência. Exemplo 5. Considere o número de gols marcados nos primeiros 18 jogos de um campeonato estadual. Então aqui estão os 18 números. Você vai olhar o que tem maior frequência. Como o número 3 é o que ocorre com maior frequência, ele é a moda. Logo, MO é igual a 3, que é a notação de moda. Exemplo 6. Você tem novamente 18 elementos e vamos encontrar a moda. Só que agora, nesse caso, os elementos 2 e 3 estão empatados com a mesma frequência. Logo, os dois participam da moda. Os dois são a moda. Nesse caso, você diz que é bimodal. Se fosse 3 elementos, por exemplo, seria trimodal. E assim por diante. O exemplo 7, você tem 5 valores e nenhum se repete. Então não tem moda e a gente diz que é amodal. Teste diagnóstico. O rendimento obtido com doações é uma parte fundamental dos orçamentos anuais de faculdades e universidades norte-americanas. Um estudo realizado pela Associação Nacional dos Membros Empresariais de Faculdades e Universidades relatou que as 435 faculdades e universidades pesquisadas mantinham um total de 413 bilhões de dólares em doações. As 10 universidades mais prósperas são mostradas na tabela a seguir. Reportagem de The Wall Street Journal, de 27 de janeiro de 2009. Então aqui você tem uma tabela com as informações das 10 universidades que recebem doações. Então, Columbia, 7,2 bilhões de dólares, Harvard, com 36,6, o MIT com 10,1, Michigan com 7,6, Northwestern com 7,2, Princeton com 16,4, Stanford com 17,2, Texas com 16,1, o outro Texas com 6,7 e Yale com 22,9. Qual é a média das doações em bilhões para essas universidades? Então aqui você deve basicamente somar todas as doações, que são os dados, e dividir por 10. Quando você fazer isso e dividir por 10, você vai achar a resposta C, 14,8 bilhões de dólares. A média, então, é 14,8 bilhões de dólares. Segunda questão. Considere uma amostra com os valores 10, 13, 15, 16, 18... Tem dois 16. 18, 19, 45, 53, 71 e 75. A mediana dessa amostra é dada por... Lembrando, está querendo saber a mediana. Então, temos primeiramente que colocar em ordem crescente. Observe que nesse exercício já está em ordem crescente. Mas caso não esteja, você tem que ordená-los nesse formato crescente. Não esqueça de colocar em ordem crescente. Quantos elementos que eu tenho? Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Se então tem 11 elementos, é uma quantidade ímpar de elementos. Então existe a mediana está exatamente um desses elementos. Se tem 11, então ele está na sexta posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a mediana, 18. Por quê? Porque tem 5 elementos atrás e 5 elementos para frente. Então, a mediana é 18. Continuando. Rodrigues registrou durante 15 dias o intervalo de tempo gasto para ir de casa à escola. 12 minutos, 14, 25, até o último que é 13. Ou seja, tem 15 informações. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qual foi a moda do intervalo de tempo gasto por dia? Então, moda é o elemento que ocorre com maior frequência. Se você observar cuidadosamente, o que ocorre com maior frequência é 13. Uma vez, duas vezes, três vezes e quatro vezes. Então, a moda é 13. Para que a média aritmética dos dados 2x mais 1, 3x e x mais 5 seja igual a 16, o valor de x é... Então, você tem três valores. O primeiro valor é 2x mais 1, o segundo valor é 3x e o terceiro valor é x mais 5. Qual que é o valor de x para que a média aritmética desses três valores que eu falei seja 16? Vamos aqui. Então, pela média aritmética, esse é o primeiro, segundo e terceiro. Então, você vai somar os três, dividir por 3 e tem que ser igual a 16. Então, a gente recaiu numa equação do primeiro grau. A primeira coisa é pegar esse 3, que está dividindo todo o lado esquerdo, e passar multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar assim. 2x mais 1, mais 3x, mais x mais 5, igual a 16 vezes 13. 3. A próxima etapa é você somar os termos que tem x. Então, vai ficar 2x mais 3x mais x, que dá 6x. As constantes do lado esquerdo são 1 e 5, então dá 6. E do lado direito, 16 vezes 3, 48. Então, você vai pegar a constante que está do lado esquerdo, passar para o lado direito, negativo. Então, ficou 6x igual a 48 menos 6. X é igual a 42, e como 6 está multiplicando x, vai passar dividindo. Que então, temos a resposta. O x tem que ser 7.